Olá pessoal, tudo bem? Bom dia. Bem, hoje nós vamos para a nossa próxima aula de produção textual e é uma revisão, ok? Como a gente vai fazer uma avaliação, eu achei melhor a gente revisar esse nosso conteúdo e não se preocupem, é uma avaliação bem simples, tá bom? Mas que vai requerer que a gente veja os vídeos, que a gente treine, tenha feito as atividades, não é? Se fizer as atividades e rever os vídeos com atenção, tiver visto tudo isso com bastante atenção, tenho certeza que vai ser moleza. Daqui a pouco eu explico como é que vai ser, mas antes vamos para a nossa revisão. Assim, a gente começou vendo os elementos da narrativa. Lembram? O que são os elementos da narrativa? Mas primeiro, o que é uma narrativa? Bem, existem vários tipos de textos, não é? Vários tipos de textos escritos. Um desses tipos de textos escritos são aqueles tipos que contam histórias. Esses textos que contam histórias, eles narram as histórias, são os textos narrativos. E existem vários tipos de texto, vários gêneros textuais do tipo narrativo. Um deles, que a gente estudou bastante, foi a crônica, não é? Mas também existem os contos, existem os romances, as novelas, existem, enfim, vários tipos de textos que narram uma história, não é? A fábula, o conto de fadas e assim vai. Todos esses textos, mesmo cada um tendo suas características próprias, a gente tem certos elementos que são inerentes da narrativa, que fazem parte da narrativa. Que elementos são estes? Bom, para um texto ele ser uma narração, ele vai precisar principalmente destes 5 pontos aqui. Principalmente, tá? Podem existir outros, podem existir. Dentro desses aqui existem alguns tipos de personagens, a gente já viu e já vai revisar que existem alguns tipos de narrador, assim como existem as partes do enredo, não é? Mas bem, esses 5 pontos são importantíssimos para o texto ser do tipo narrativo, ok? Falando da crônica, que é o que a gente vinha falando. Na crônica a gente vai ter personagens, a gente vai ter um narrador, a gente vai ter enredo, tempo e espaço. Vamos lá? Primeiro, os personagens. Todo mundo já sabe que uma história ela precisa de personagens, não é? Esses personagens é o que vão gerar as ações da história, é o que vão gerar o conteúdo da história. A história vai se movimentar a partir deles. Bom, os personagens eles podem ser os principais, podem ser secundários e existem também os personagens adversários, não é? Que também os três são chamados de protagonista, os principais, de antagonista, que são os adversários, e de coadjuvantes, que são os personagens secundários, né? Então, a história é obrigado ter cada um deles? Não. Às vezes a história só tem o personagem principal passando por determinada situação e pronto. Às vezes tem o personagem principal e tem alguns personagens secundários, como, por exemplo, a história de um garoto, aí fala da mãe, do pai, dos irmãos, né? O personagem principal ali vai ser o garoto que está desenvolvendo a ação e os outros que aparecem, o restante da família, seriam personagens secundários. Estariam ali para dar um apoio ao personagem principal, porque foram envolvidos também nas ações dele. Ou às vezes acontecem histórias em que temos os três, um personagem, um protagonista, um antagonista, que vai ser aquela pessoa que vai criar barreiras para o personagem principal, não é? E os personagens secundários, ok? Bem, nós temos um narrador,
a gente já vai revisar o narrador, então eu vou pular aqui para o enredo. O enredo é a história em si. No enredo a gente tem primeiro uma introdução, não é? Depois nós temos um conflito. Essa introdução ela pode ser no primeiro, no segundo parágrafo, no primeiro e no segundo parágrafo, ou apenas no primeiro parágrafo. Depois nós temos o conflito, que são os desenrolares da história, o que é que vai acontecer, né? Geralmente eles são marcados por frases do tipo então, um certo dia, olha, quando o parágrafo começa com um certo dia, a gente já sabe que alguma coisa vai acontecer naquele certo dia, não é? Então, isso é o que marca o começo de um conflito, o começo do desenvolvimento. Primeiro a gente teve a introdução, que foi para apresentar o personagem, o lugar onde ele está, o que ele costuma fazer, alguma informação importante para a história. Aí no conflito, no desenvolvimento, nós vamos começar a entender por que aquela história é interessante, o que foi que aconteceu na verdade, não é? Depois, ainda dentro do enredo, nós temos um clímax, que é quando chega aquele momento em que o conflito fica bem intenso, não é? Todo aquele conflito levou até o clímax e, por fim, uma conclusão, que é também chamada de desfecho, que é o encerramento do enredo, que é o que acontece depois do clímax. O que foi que aconteceu? Será que o personagem resolveu os problemas e tudo mais? O tempo e o espaço. O tempo é aquele momento em que a história acontece, né? O espaço é o lugar, são todas aquelas marcações de lugares, enquanto o tempo é toda aquela marcação de tempo. Era uma vez, há muito tempo atrás, é uma história que aconteceu em 1988 e assim vai. Todas essas marcações de tempo nos dão noção de quando aconteceu a história, de quanto tempo durou aquela história. E as noções de espaço são os lugares que são mencionados, se aquela história se passou dentro de uma casa, se foi na praia, se passou em vários lugares diferentes, se foi numa viagem, enfim. Agora vamos para o narrador, que pode ser personagem ou observador. O narrador, quando ele é um narrador personagem, ele vai narrar a história em primeira pessoa. O que seria narrar a história em primeira pessoa? Seria justamente você empregar pronomes na primeira pessoa, não é? Do singular ou do plural. Você contar a história de um ponto de vista como de alguém que participou daquela história, tá bom? Por exemplo, quando eu tinha 5 anos, eu era um garoto muito travesso. Olha a forma como eu comecei a minha história, a minha introdução. Quando eu era um menino de 5 anos, eu era. Então aqui eu já estou narrando a história usando a primeira pessoa do singular, eu, né? E também acontecem muitos empregos da primeira pessoa do plural. Eu tinha um amigo e nós saímos para brincar. Certo dia aconteceu isso e isso. Então essa história está sendo narrada como um narrador personagem, porque eu estou contando uma história que é minha. Estou contando uma história de um ponto de vista pessoal, tá bom? Ou no caso, se você criar uma história e criar com um narrador personagem, você está se colocando no lugar daquele personagem. Você está contando a história a partir do ponto de vista dele. O narrador também pode ser observador e ele vai narrar a história em terceira pessoa quando ele não se inclui na história, quando ele não está dentro da história. O narrador observador, ele vai narrar a história, por exemplo, João era um menino muito travesso. Quando ele tinha 5 anos, ele foi à casa de praia e levou seu amigo Júnior, com quem brincava muito. Certo dia, olha, em momento algum nesse exemplo, eu falei eu fiz isso ou nós fizemos isso. Então, o narrador observador, ele está se colocando por fora da história. É um narrador que está contando a história de outra pessoa, ok? Bom, gente, com essa revisão, vocês vão poder, sim, tranquilos, resolverem
a avaliação de vocês é uma avaliação em duas etapas. Primeiro, na primeira questão, vocês vão transformar um parágrafo que está em primeira pessoa, vocês vão colocar esse parágrafo em terceira pessoa, tá bom? O parágrafo vai estar lá dizendo assim: eu fiz isso, eu fiz aquilo. Vocês vão transformar esse parágrafo em terceira pessoa, tá bom? João que fez isso, aquilo, ok? De acordo com os exemplos que foram dados. Eu vou colocar também um exemplo lá. E depois vocês vão concluir a história. O parágrafo é só o primeiro parágrafo, é só a introdução. Depois vocês concluem a história, criam um desenvolvimento para ela, com um conflito, um clímax, e depois vocês criam a conclusão, que é um desfecho para ela, tá bom? Então nós temos aí duas partes para essa avaliação. Primeiro, transformar esse parágrafo, o primeiro parágrafo, de primeira pessoa para terceira pessoa, tá bom? E depois a gente vai concluir. Essa será a nossa avaliação, a nossa produção, tá bom? Bom, gente, bom trabalho para vocês. Tenho certeza que vocês são muito capazes de fazer tudo isso. Confio na inteligência de vocês, tá bom? E tchau, tchau. Até mais.